Tinha os cabelos compridos cor de fogo e alguns vícios mundanos. Fumava muito e não dispensava um copo de uísque com pouco gelo no final do dia. De hábitos mais saudáveis, possuía um. Felizmente, incorrigível. Era uma leitora voraz de todo e qualquer livro. Mergulhava no surrealismo de Garcia Marques e Jorge Luis Borges com o mesmo fervor que no intimismo de Clarice Lispector e na ironia de Nelson Rodrigues. Na minha casa, meus pais faziam parte de um clube, né? Na época era chamado Círculo do Livro, não sei até se existe ainda. E todo mês chegavam livros lá em casa encaixotados. E eles sempre estavam com um livro na mão, iam dormir, cada um ficava de um lado com um abajur lendo um livro. Então, antes mesmo de eu aprender a ler, eu já imaginava, já ficava pensando, isso deve ser muito bom. Porque assim, para atrair tanto a atenção deles, para eles gostarem tanto, então, desde o começo eu já tinha uma relação de curiosidade e de paixão com os livros, né? E, além disso, tinha a influência das minhas avós, né? Que foram influências marcantes desde sempre, desde a minha infância até hoje. E a minha avó paterna, ela sempre contava histórias, contava as fábulas e todas aquelas contos de fadas, aquelas fábulas mais antigas, eu escutei da minha avó. Eu já li de tudo, inclusive aqueles romances de banca. Júlia, Sabrina, Bianca, porque a minha avó, na estante da casa dela, essa avó que eu falei que cultivava esse hábito da leitura, na estante da casa dela, esses livros dividiam espaço com os clássicos. Então, eu comecei a tomar gosto pela leitura lendo essa literatura que é chamada de literatura barata. Eu tenho amigas que detestavam ler, colegas da minha época de infância, de adolescência, começaram assim, também com esses livros e se tornaram grandes leitoras. Quando eu estudava, era interessante que eu tomei uma aversão aos clássicos, porque eles eram obrigados. Então não era aquela coisa, pelo menos na minha época, naquela época, né? Acho que hoje está bem diferente, mas naquela época a leitura não era um prazer, era uma obrigação. Então eu não lia os livros que a escola mandava, a exemplo da Moreninha, que eu fui ler já adulta, mas em compensação eu lia Gabriel Garcia Marques, Pablo Neruda. Eu ia encontrar conforto naquilo que não era obrigatório e que era maravilhoso. Então, adulta é que eu fui ler Machado de Assis. Já adulta eu fui ler um livro maravilhoso que eu amo, O Cortiço. Não é dele, mas assim, a própria Moreninha, mas já adulta. Porque na época da escola, como era uma obrigação, uma imposição, eu julgava que não era bom, porque nada imposto poderia ser bom. O gosto pela leitura me levou ao jornalismo, né? E vice-versa, eu acho. Já me perguntaram a diferença entre a escritora e a jornalista e, na verdade, eu não sei dizer se há diferença, mas é porque uma completa a outra. Então, nas minhas matérias jornalísticas sempre tem aquele lado da escritora e nos textos da escritora tem aquela objetividade, aquela coisa da jornalista. A leitura e o gostar de escrever, eu acho, que me levaram ao jornalismo. Não só gostar de ler, mas principalmente gostar de escrever. Eu queria escrever. Então, na época, a opção que me pareceu que eu poderia viver disso, de escrever, seria o jornalismo. Por isso eu optei, eu nunca tive dúvidas, nunca fiquei... Eu fiquei um pouco balançada com relação à psicologia, mas por quê? Porque eu gostava de escrever sobre pessoas. Mas aí, no jornalismo e na literatura, só é o que você faz. Você escreve sobre personagens o tempo todo. Todos os meus personagens são extremamente loucos para que eu não seja.